quando começa a aparecer alguma ruga de expressão, como o bigode chinês, apareceu, não tem como, tem que começar a usar rapidinho. Vocês acabaram de ver os depoimentos e viram como as pessoas estão satisfeitas e felizes com os resultados obtidos com o Plástica Natural Heloísa Mendina. Você não vê a hora de usar e comprovar? Então ligue 0 operadora 11 6223 3000. Você recebe 2 loções, ganha mais uma de presente e, ligando agora, você vai receber um lindo brinde surpresa. Então, anote e ligue 0 operadora 11 6223 3000. Dona Heloísa, fantástico! Que sucesso que é a plástica natural. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para as nossas amigas? Sim, Priscila. Eu quero falar que esse produto é o único no mundo e foi um segredo que Deus me deu. Por isso, ninguém faz igual o meu. Plástica Natural Heloísa Medina. Natural como você. O programa que você assistiu é uma produção independente. Quaisquer informações ou assuntos que foram abordados durante sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Rede Mulher, tudo o que você quer. Oi, minha amiga, que bom tá começando mais um Saúde Feminina aqui na sua Rede Mulher de Televisão, Rede Família e no site www.arcauniversal.com, né? Hoje é terça-feira, dia 3 de maio de 2005. E se você quer ver algum programa de até 5 dias passados, você pode acessar o meu site, www.isabelvasconcelos.com.br. Lá, os programas ficam arquivados por 5 dias, é verdade. Então, você vai lá, você pode assistir, rever ou ver aquele tema que você perdeu. Você pode também se programar para não perder aquele tema importante para você, vendo tudo que vai rolar aqui por uns 10 dias para frente, também no meu site. E lá também tem links para sites de saúde e para outros sites onde eu escrevo, inclusive o site www.votebrasil.com.br, que é um site político, é um site de política super interessante, onde eu também estou escrevendo atualmente, tá bom? Vai lá, porque nós mulheres estamos precisando, né? Participar mais da política do nosso país. Até porque se a gente participasse mais, aposto que ia ser igual no trânsito. No trânsito nós não somos muito melhores que os homens? Pois é, na política aposto que ia ser igual. Então vai lá no meu site, tá? Então tá bom, ó. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa super importante, que são as mulheres muito nervosas, Já viu mulher muito nervosa, né? Você já ficou, aposto, algum dia. Mas por causa das danças dos hormônios, misturado com os problemas emocionais e tal, tem mulheres que ficam muitíssimo nervosas na menstruação, às vezes na menopausa, antes da menopausa, depois da menopausa. O que será que acontece? Como é que será que resolve? Agora, tem outro problema, porque essas mulheres, elas mesmas, não admitem isso. Elas não admitem, não, eu preciso ir no médico. Não, tá tudo bem, eu fiquei nervosa com toda razão. Que nada, você tá jogando fora, às vezes, seu casamento, às vezes, seu emprego, às vezes, sua relação com seus filhos, não é? Então, quando estiver muito nervosa, mas muito nervosa mesmo, melhor procurar ajuda médica. É sobre isso que nós vamos conversar aqui com um super especialista que eu já apresento para vocês já, mas depois de ver aquele indicador de saúde. Vamos lá, dedinho. Medicamentos genéricos podem nem sempre ser iguais. Quando comprar, exija a qualidade de um fabricante responsável e tradicional. Prefira genéricos Novartis, mais que acessíveis, confiáveis.
Para falar com você sobre mulheres muito nervosas, estou recebendo hoje com muita alegria mais uma vez o Dr. Joel Renó Júnior. O Dr. Joel, como você sabe, é psiquiatra, ele é PhD em psiquiatria e coordenador geral do projeto de atenção à saúde mental da mulher do Instituto de Psiquiatria da USP, a Universidade de São Paulo. Estão aqui também no estúdio as estudantes de odontologia da Unisa, Noemi Errara e Cíntia Paravente. Muito obrigada a todos pela presença. Doutor Joel, o que acontece com as mulheres que em algumas épocas da vida ficam tão absolutamente nervosas? Em primeiro lugar, meu muito obrigado a você pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa, desejando muito sucesso aí no seu novo livro. Obrigada, doutor. Que você tenha bastante êxito, porque você é uma pessoa muito dedicada e muito sensível às causas femininas. Na realidade, hoje, a gente tem que ter uma visão global a respeito da saúde mental da mulher. As pessoas, elas costumam lançar protótipos que muitas vezes não correspondem a uma realidade. Ora é a corrente biológica que predomina, ora é a corrente cultural, ora social. Enfim, nós temos que ter uma visão que não seja uma visão reducionista, como às vezes a gente vê em determinados segmentos até da imprensa. Hoje as pessoas estipulam qualidade de vida como sendo algo relacionado a fatores materiais ou concretos. Então, como se você pudesse ter qualidade de vida apenas tendo um sucesso financeiro, um status profissional, um sucesso até em relação à educação dos filhos, que embora seja gratificante para todas as mulheres, mas também tem o seu valor limitado. Enfim, a gente começa a rotular. Eu chamo isso de pragmatismo fisiológico, ou seja, as pessoas muitas vezes elas acabam tendo a necessidade de terem fórmulas mágicas para terem qualidade de vida e para não se sentirem frustradas, para não se sentirem desanimadas e até mesmo nervosas, irritáveis, né? Porque quando a gente fala em nervosismo, o nervosismo ele pode ter um conceito muito amplo. Ele pode simbolizar um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, uma mulher mais impulsiva, uma mulher mais agressiva, uma mulher mais irritável. E sem dúvida alguma, há fatores biológicos que podem estar implicados, mas a gente nunca pode perder essa visão de que o ser humano hoje, infelizmente, está cada vez mais distante do seu processo de busca da individualidade. As pessoas elas não têm mais sofrido aquela angústia da escolha. Essa angústia da escolha ela é importante para o crescimento interno das pessoas. E muitas vezes quando você fica a vida inteira perseguindo um determinado modelo e você não consegue esse modelo, que na realidade não é nem da sua vontade, do seu interesse, da sua motivação, mas sim por um padrão social, você acaba se frustrando e ficando nervosa. Não é à toa que, às vezes, as conquistas positivas que as mulheres tiveram, hoje, com um pouco mais, ainda falta muito, mas já tem mais respeito no ambiente de trabalho, mas algumas mulheres começam até a mudar o perfil psicológico delas quando elas assumem postos elevados em determinadas empresas, atuando às vezes de forma rude, de forma... Virando homem, né, doutor? Quase virando o homem do ponto de vista da autoridade, né? Porque é um modelo que a gente tem, né, na verdade, dentro da empresa. Qual é o modelo que a gente tem de sucesso dentro da empresa? É um modelo masculino, né? Infelizmente. Infelizmente. Essa é a realidade. E eu me preocupo com isso, né? Porque eu acho que as pessoas têm ficado muito nervosas por fatores ambientais, por fatores impostos por uma sociedade que, infelizmente, é uma sociedade que só valoriza as pessoas que têm o sucesso que elas acham que é sucesso. Conceitos de saúde hoje são conceitos de saúde com um clima de terror, né? Muitas vezes as pessoas ficam estabelecendo estereótipos. Eu acho que todos devem, é lógico, buscar a saúde, a qualidade de vida, mas não com um clima de negativismo, de pessimismo e também até desqualificando, eventualmente, as pessoas que não conseguem atingir todas as metas, porque eu acho que o que estressa muito o ser humano hoje é ter uma série de metas muito além da capacidade de qualquer pessoa. Nós somos seres
logicamente que temos condições de vencermos as barreiras, mas temos também os nossos limites. Então as pessoas acabam se estressando e realmente daí ficando nervosas, né? E as mulheres, logicamente, têm essas questões hormonais que a gente pode estar dissecando, sem dúvida alguma, no dia de hoje. Pois é, mas tem mulheres que ficam muito nervosas em determinadas épocas, né? Então, tudo isso que o senhor está colocando, que são fatores sociais, ambientais, psicológicos e tudo, podem ficar mais agravados por questões hormonais, não podem? Por exemplo, uma mulher com TPM, que fica nervosa alguns dias antes da menstruação, não é? Ela não pode ter isso? Isso não é uma causa física? Sem dúvida, isso que você falou é importante. Hoje nós temos trabalhos que demonstram que as mulheres, nos períodos onde há variações dos níveis hormonais, mas variações que não são necessariamente variações patológicas, variações fisiológicas, que todas têm, mas tem algumas mulheres que geneticamente elas são mais sensíveis a essas alterações dos níveis hormonais. Por exemplo, os hormônios estrogênio e progesterona. Essas mulheres elas podem ter uma maior tendência a terem quadros de tensão pré-menstrual, principalmente a disforia pré-menstrual, que é um quadro mais grave de TPM, caracterizado por intensa tristeza, desânimo, fadiga, cansaço, alterações do sono, do apetite, alterações de concentração, de memória, irritabilidade e às vezes até impulsividade que ocorrem no período pré-menstrual. Um dos fatores biológicos também associados é uma disfunção da serotonina, que é aquele neurotransmissor, né? O neurotransmissor, para as pessoas entenderem, é um mensageiro químico cerebral que faz a conexão entre duas células nervosas que nós conhecemos como neurônios. Então, na realidade, uma disfunção química cerebral pode levar a quadros pré-menstruais. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, em períodos relacionados ao pós-parto e no período da perimenopausa. A perimenopausa é um período que antecede em 5 a 7 anos o início da menopausa, que é a última menstruação da mulher, né? A mulher tem que ficar 12 meses em amenorreia, ou seja, sem menstruar, para ser caracterizada como uma mulher no período da menopausa. Então, esses períodos onde você tem oscilações hormonais são períodos onde algumas mulheres, até geneticamente determinadas, elas podem desenvolver quadros de irritabilidade, de depressão, de ansiedade e outros quadros psiquiátricos associados. E aí tem que procurar uma ajuda, né? Daí tem que procurar uma ajuda. Agora, na mulher, assim, o que é interessante é a gente observar a mistura, né? Porque na prática a gente observa que algumas mulheres, elas têm características de personalidade que, combinadas a esses fatores biológicos, dão um tempero especial ao humor delas, né? Então, mulheres às vezes que não tiveram reforços positivos, vínculos afetivos bem estabelecidos na infância e na adolescência, mulheres com insegurança, com baixa autoestima, elas são mais também vulneráveis a terem esses quadros. Outra questão muito importante quando a gente fala no sexo feminino, e aí é uma questão triste, é a questão de abuso físico ou sexual na infância e na adolescência, que predispõe não só a quadros de depressão, como também a quadros de alcoolismo, sem dúvida alguma, a partir já da adolescência, né? E na menopausa, muitas vezes, também isso ocorre. Alcoolismo na menopausa também pode acontecer isso? Bastante alcoolismo na mulher no período da menopausa, porque a menopausa é um período onde você tem mudança de papéis, onde a mulher, na realidade, começa a fazer uma reflexão de vários aspectos vitais. Muitas vezes a mulher se projetou em termos assim dos filhos, da família, da profissão, e é um período que coincide com saída de filhos de casa, é um período que coincide muitas vezes com a aposentadoria dela, do próprio marido, da alteração do padrão da sexualidade. Então, se essas adaptações elas não forem bem recebidas de acordo com as questões psicológicas e culturais individuais de cada mulher, sem dúvida alguma pode predispor a quadros depressivos e secundariamente ao alcoolismo, né? O alcoolismo seria aí um fator para preencher, entre aspas, essa angústia, dessa solidão, desse isolamento, pelo menos que elas percebem, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, você não tem motivo para estar deprimida, você não tem motivo para estar nervosa,
Mas na prática, assim, a individualidade e a subjetividade, ela é difícil de ser apreendida por quem está de fora. Tá certo. Bom, nós já temos que ir, ó, para aquele intervalinho. Mas a gente volta já aqui pela sua Rede Mulher e Rede Família. Até já. Assista hoje. Você já ouviu falar em acupuntura para gestantes? O Qualidade de Vida está imperdível. Além de saber como essa terapia pode ajudar nos incômodos da gravidez, você ainda vai poder fazer uma super aula de ginástica para fortalecer bíceps e pernas. E tem ainda dicas de alimentação para ajudar na gravidez com uma receita de soufflé caseirinho. Realmente é uma delícia e imperdível, hein? Fica sempre junto com a gente, hein? Até lá! Qualidade de vida. Oferecimento. Biorritmo Academia. Resultados em 30 minutos, 3 vezes por semana. Quero presente, é da Colombo. Lá tem de tudo que eu quero ganhar. Vai lá, filhão! Tem o guia de presentes pra você não errar. E o crediário pra facilitar. Vai lá, filhão! Vai lá, filhão! Vai na Colombo. Você paga como pode o presente da mamãe. Vai lá, filhão! Vai na Colombo. Toda mãe quer presente das lojas Colombo. Vai lá, filhão! É certo que dá, na Colombo dá. Sabe onde você encontra produtos super legais para renovar os utensílios aí da sua casa? Nas Casas Bahia, é claro. É só aproveitar as ofertas de presentes e utilidades. Tem conjunto de panela, aparelho de jantar, faqueiros e tudo numa condição imperdível com 10 vezes sem juros no carnê. Quer ver, né? Conjunto de panelas Penedo antiaderente com 9 peças por apenas R$ 26,90 mensais sem juros no carnê. Ouviu? Só R$ 26,90 mensais. Não perca! Presentes e utilidades Casas Bahia. Até a condição de pagamento é um presente pra você, ó. Nas bancas, a nova edição de Plástica e Beleza. Na matéria de capa, confira os truques da beleza natural de Daniela Escobar, a Irene da novela América. Você quer um nariz novo em 24 horas? Conheça técnicas rápidas para afinar e arrebitar. Bumbum Made in Brasil. A plástica revolucionária que está fazendo as americanas irem atrás das brasileiras. Não entregue sua idade. Retoques no pescoço e no queixo desenvolvem uma aparência jovem. E mais, dicas de beleza, fitness, dietas e odontologia estética. Plástica e Beleza, a revista que vai mudar você. Você está assistindo Saúde Feminina. À frente da minha empresa, eu descobri um importante segredo para o sucesso de meus negócios. A qualidade de vida dos meus funcionários aumenta a produtividade. Por isso, eu entreguei a saúde da minha empresa para a Life Empresarial Saúde, que possui uma ampla rede de hospitais e clínicas com uma cobertura total para a minha equipe. Hoje trabalhamos tranquilos, pois nossa saúde está garantida. Cuide você também da saúde da sua empresa. Tem a Life Empresarial Saúde. Qualidade e vida para a sua empresa. É uma coisa maravilhosa, não tem explicação. Ah, infinito, não tem como você avaliar. Complicado, é aquele sentimento que você não... É muito grande, você não consegue definir, não. Tem sentimento no mundo, não tem palavras que expliquem o que é um amor que uma mãe sente por um filho. Uma homenagem da Rede Mulher a todas as mães. A seguir, fique bem informado nos acontecimentos do Brasil e do mundo. As principais notícias do dia em um jornal de opinião. Uma equipe de jornalistas ligados em todos os acontecimentos. Adriana de Castro conduz um jornal inteligente e dinâmico, com matérias voltadas ao público feminino. Jornal da Rede Mulher, conteúdo e informação. Aqui na Rede Mulher, tudo o que você quer. Oi, minha amiga. Hoje é terça-feira, 3 de maio, nós estamos discutindo aqui no Saúde Feminina estas mulheres muito nervosas, né? Você já viu esse filme, eu também, às vezes acontece com a gente mesmo, né? Então, é muito boa essa conversa. Bom, mas antes de continuar,
eu quero lembrar você da nossa efeméride feminina de hoje, que hoje é bem legal a nossa efeméride. Olha, em 3 de maio de 1913, aconteceu em Nova York a primeira passeata sufragista da história. E essa passeata aconteceu por iniciativa de Harriet Stanton Blatt, militante pacifista que era filha da famosa ativista política Elizabeth Cady Stanton. As feministas sufragistas já haviam sido presas inúmeras vezes nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, principalmente, que é o berço das feministas, né? Em Londres, na rua, por causa de manifestações. Teve até aquele caso que eu já contei aqui para você, de 2 feministas que mandaram a mão na cara daqueles guardas ingleses super imponentes, só para sair como notícia no jornal, porque o jornal insistia em não dar bola para o movimento feminista. Então elas, né, já eram marqueteiras, isso foi em 1906. Então isso já vinha acontecendo, mas uma passeata mesmo, com um montão de mulheres organizadas e tal, a primeira aconteceu em Nova York, no dia 3 de maio de 1913. Graças a Deus que aconteceu, senão até hoje você estava aí sem votar, viu? Não pensa você que algum homem ia dar de bandeja pra gente algum direito na sociedade. Todos os direitos que você tem hoje foram as feministas, as nossas antepassadas feministas que conquistaram pra você, sim, tá bom? Então tá, bom. Agora, eu fico brava quando eu falo nisso, é verdade. Agora é o seguinte, eu quero mostrar pra você minha roupa. Minha roupa de hoje é da Feminile, que é uma loja maravilhosa que tem na Rua Américo Brasiliense, que tá me vestindo. Eu já mostrei roupas lindas pra você da Feminile. E eu só visto esse estilo, você sabe, eu só visto tailleur, com a minha florzinha na lapela e tal. Mas a Feminile tem todos os estilos de roupa para você, como você vai ver agora. Tem roupa diferente da minha, tem todos os estilos e você pode escolher. E tem uns precinhos maravilhosos para você. Você nem acredita. Roupas lindas, tecidos maravilhosos com um preço ótimo, acessível. Tem roupa na Feminile desde R$50, é verdade. Um super vestido de verão lindo de morrer por R$50, até as roupas bem mais caras. Mas tem tudo lá, você vai lá porque vale a pena. Você telefona para a Rosana, o telefone é 0 operadora 11 51828266. Pega direitinho o endereço, onde você tem que estacionar, tudo certinho. E vai na Feminile ver o que tem de bonito lá para você. Além disso, lá também é oficina de costura. Então, se você tem uma manga que precisa encurtar, uma barra que precisa subir e descer, também a Feminile resolve para você. Reformar uma roupa também faz, tá bom? E outra coisa que eu quero falar para você é sobre as vendas do meu livro, meu último livro, Sexo Sem Vergonha. Eu agradeço muito a você que já leu o meu livro, porque este livro vendeu em 20 dias a mesma coisa que vendeu o meu outro livro anterior em 6 meses. Hã? Pois é, não vou nem falar que número que é esse para você, porque senão você vai ficar com inveja de mim. E inveja não faz bem para a saúde. Então, leia, se você ainda não leu, o meu livro Sexo Sem Vergonha, da Soler Editora. Bom, Dr. Joel Renault, psiquiatra, é o nosso convidado de hoje. E eu tenho também as minhas convidadas Noemi Uehara e Cíntia Paravente, que são estudantes de odontologia da Unisa. Bom, meninas, vocês querem fazer alguma pergunta para o doutor? Eu queria perguntar, o senhor estava falando das mulheres nervosas na fase da TPM, né? Eu queria saber qual seria a conduta mais indicada, se seria medicamento, de repente indicar para um psicólogo, né? É uma boa pergunta, porque na realidade, assim, a gente sabe que 75% das mulheres com tensão pré-menstrual têm a forma leve de tensão pré-menstrual. Para essas mulheres, mudanças de hábitos de vida, mudanças alimentares, atividades físicas aeróbicas, sem dúvida alguma, além de alguma abordagem psicológica, psicoterápica, sem medicação necessariamente, é satisfatório. Agora, você tem quadros clínicos mais graves de TPM.
Embora ocorram na minoria das pacientes, esses quadros clínicos daí eles requerem a equipe multidisciplinar, ou seja, não só o ginecologista, mas também um psicólogo, um psiquiatra fazendo uma abordagem. Por quê? Porque esses quadros, eles precisam ter uso de antidepressivos que atuem na questão da serotonina, que é a principal hipótese hoje para quadros de TPM graves. Então é importante que as mulheres tenham um acompanhamento também daí do ponto de vista da área de saúde mental. Mas é bom deixar claro para as pessoas que, felizmente, grande parte das mulheres tem as formas leves de tensão pré-menstrual. Até tem um ginecologista que eu respeito muito, acho um grande colega, o Dr. Eliezer Berenstein, que trabalha também nessa área de TPM. Ele costuma dividir a TPM em subtipos, né? Hídrico, ele faz vários subtipos de acordo com os sintomas. Mas na minha experiência, que é diferente da dele, que eu respeito bastante, eu não acho que essas classificações sejam válidas. Por quê? Porque eu acho que geralmente os sintomas psíquicos e os sintomas físicos, eles estão associados, né? É difícil você encontrar mulheres assim com sintomas tão específicos, só sintomas, por exemplo, de inchaço, só sintoma de cefaleia. Geralmente você encontra uma mistura de sintomas, entende? Né? Então, na maior parte das vezes, as pacientes preencheriam todos os subtipos de TPM, no caso que ele classifica. Agora, na vida prática, a gente vê acontecer essas coisas de TPM, vê a mãe da gente super nervosa quando vai chegando na menopausa, o marido percebe, a vizinha percebe, todo mundo, a família e tal. E a gente vê também uma grande dificuldade da própria mulher que está sofrendo com isso de admitir que ela podia ser mais feliz se ela procurasse uma ajuda médica. O que acontece aí, hein? Qual que é o problema dessa não aceitação? Mulheres com TPM que às vezes dizem para você, você sabe que ela tem TPM, você convive com ela, você vê que naquela época do mês ela fica horrível, irritada, então você fala para ela, você tem TPM? Não, eu não. O que acontece? Que essa não aceitação? Eu acho que isso já vem do inconsciente coletivo das pessoas, porque infelizmente as mulheres elas são muito estereotipadas na prática por uma série de questões. Os homens também têm ataques histéricos, mas assim, quando os homens têm ataques histéricos, é porque ele está num mau dia, por exemplo. A mulher não, a mulher é porque tem TPM, a mulher é porque tem a dança dos hormônios. Então, essas questões acabam dificultando muito a inserção da mulher no ambiente do trabalho. Eu acho que entra muito aquela questão de esconder para evitar de ser, às vezes, até segregada e marginalizada. Mais ainda. Infelizmente, porque assim, as pessoas quando vão a um médico, seja um ginecologista ou um psiquiatra, para tratar de tensão pré-menstrual, você, entre aspas, enquadra a tensão pré-menstrual numa doença. E as pessoas têm medo, né? É muito mais fácil você falar que você melhora a sua tensão pré-menstrual com uma acupuntura que realmente alivia a dor, melhora o edema, o inchaço, né? Sem dúvida alguma, atividade física, mudança de dieta, mas assim, quando tem que tomar remédio, quando tem que fazer uma abordagem principalmente psicológica, os próprios ginecologistas também são resistentes a encaminhar as pacientes para nós. A grande parte das pacientes que eu recebo nem são encaminhadas por ginecologistas. Eles ainda têm uma resistência, porque até em congressos que eu dou palestras para eles, muitos chegam no final das minhas palestras e falam, mas como que eu vou encaminhar a paciente para o psiquiatra sem ela se sentir ofendida, achando que eu estou, entre aspas, rotulando-a como louca? Né? Infelizmente tem esses estereótipos, né? Você vê ainda nas novelas, quando se fala em psiquiatra, se fala com uma entidade assim, estratosférica, como se fosse algo fora do comum. E é muito mais saudável a pessoa ter qualidade de vida, procurar uma ajuda para aliviar o sofrimento dela em primeiro lugar e melhorar até as relações familiares, do que ficar realmente se escondendo. Mas a nossa sociedade, eu acredito que ainda vai demorar um bom tempo para que as pessoas realmente se sintam mais tranquilas e menos marginalizadas quando forem procurar uma ajuda médica. Pois é, e isso precisa acontecer. Acontece aqui no Saúde Feminina também, o Dr. Joel já teve a oportunidade de ver
que a gente faz programa de psiquiatria, vem muito menos pergunta do que quando a gente faz de obesidade, por exemplo, ou de ginecologia. Pessoas ainda têm um certo receio, né? Infundado, mas tem. Mais alguma pergunta ou comentário das nossas estudantes? Você falou de vários fatores que pode levar uma mulher a ficar nervosa. E dentre eles, tipo, seria mais a TPM ou a frustração social da mulher, que ela fica mais nervosa, tipo, mais frequente? Qual seria? Então, eu acredito assim que é difícil você colocar qual que tem o maior peso, né? Quando você vai analisar um determinado tipo de nervosismo que pode mascarar, na realidade, um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, você tem que fazer uma anamnese muito bem realizada do ponto de vista psicológico, né? Então, às vezes, as questões sociais realmente são mais prevalentes, dependendo da estrutura de personalidade de determinadas mulheres. As questões hormonais também podem ser desencadeadoras. As questões que eu falei da disfunção de serotonina, até o excesso de testosterona, porque vocês sabem que todas as mulheres também têm o hormônio masculino, o androgênio, que é a testosterona. E a testosterona, ela pode aumentar a libido e deixar a mulher também mais agressiva. Então é sempre bom se fazer um acompanhamento médico para descartar alguma causa que esteja levando a essa irritabilidade. Por exemplo, uma doença também hormonal, o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, ele cursa com ansiedade, agitação, irritabilidade, insônia, emagrecimento. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que se fazer uma investigação médica, séria, clínica, para descartar fatores hormonais, orgânicos, e depois daí nós partimos para uma análise de todo o contexto de vida, de todas as relações que essa mulher tem ao longo da sua estrutura familiar, da sua estrutura de vida pessoal e profissional. Ok, muito obrigada, Dr. Joel Renó Júnior, psiquiatra. Obrigada às estudantes Noemi e Cíntia. Lembra você que amanhã o Dr. Paulo Davi está aqui respondendo suas dúvidas sobre ginecologia e você pode e deve fazer sua pergunta a qualquer hora do dia aqui para nossa central de atendimento, cujos telefones você já sabe, né? Então, um beijo, até amanhã e fique agora com o Jornal da Rede Mulher. Rede Mulher, tudo o que você quer. Olá, eu sou a Adriana de Castro. A partir de agora você confere os principais assuntos do Jornal da Rede Mulher. Que as crianças têm mais facilidade com os computadores, ninguém duvida. Elas já navegam mais tempo do que os adultos pela internet. Nas classes sociais mais altas, chegam a ficar o dobro de tempo que os pais. Confira os outros destaques desta edição. O governo atrasa o envio de medicamentos contra a AIDS. Isso pode aumentar a resistência do vírus. Metade dos pacientes com câncer em Pernambuco pode ficar sem tratamento. Militar norte-americana acusada de abusos contra presos iraquianos se declara culpada. Aumenta o número de pessoas com mais de 50 anos que quer viajar para aprender línguas. Símbolos da moda de mais de 30 anos voltam a fazer sucesso. Boa tarde, tudo bom com você? 11 milhões de brasileiros acessam frequentemente a internet em casa. Os e-mails e as comunidades virtuais são responsáveis pelo avanço. As crianças são maioria nesse universo e até ensinam os mais velhos. Quando o Johnny nasceu, já existia e-mail. Ele cresceu plugado na internet e aos 10 anos dá um banho nos pais quando se trata do universo digital. Ele pergunta que como é que faz para fechar o computador sem cancelar os e-mails. Eu falo que não pode reiniciar o computador, senão pode travar. O mundo em que Pamela vive